A paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia a você, minha irmã, meu irmão, vocês que estão chegando. Iniciamos mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui agora nesse novo formato online. Mas eu acredito que tem sido bênção para todos vocês, para a sua família, você que nos assiste ao vivo, ou por acaso, se você estiver escutando e ouvindo essa aula gravada, quero dizer que a tua presença aqui é muito importante, tá? Muito feliz por ter você aqui. Que a cada ensinamento você venha estar comentando, você venha interagir bastante, compartilhar, para que Deus ele venha te abençoar e você possa compreender cada vez melhor a palavra de Deus. Vamos aguardar mais uns 3, 5 minutos, esperando o pessoal chegar. Logo após, iniciamos de fato a nossa escola bíblica. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus é fiel. Senhor é bom. Vai compartilhando essa live, vai comentando, interagindo. Bom dia, paz do Senhor, pastor Keyson. Bom tê-lo aqui. Me escuta bem? O vídeo e o áudio estão bons? Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor, Gisele. Que bom ter você aqui. Lorena chegou também. A paz. Bom ter todos vocês aqui. Deixa eu já registrar o meu agradecimento a todos vocês que participaram da nossa Semana Teológica através do Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Acredito que tenha sido bênção. Um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento na nossa fé. Deus abençoe todos vocês. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Deixa eu conferir o horário aqui. Deu 8 horas agora. Vou esperar mais 2 minutos. E entramos na aula. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Estou compartilhando. Vai enviando para os seus amigos. Chame a sua família. Participe. Mesmo após essa aula ser encerrada, você pode ainda criar sala de vídeo para que outras pessoas em outros horários também possam estudar com a gente e aproveitar essa aula, tá? Então nós temos também esse recurso. Você pode compartilhar agora, como você também pode compartilhar no horário de meio-dia ou à noite, esse mesmo vídeo e iniciar uma sala de vídeo para outras pessoas escutarem. Deus é fiel, meu irmão. Gostaria já de orar de 8 horas. A gente já passou das 8 horas. Então gostaria de orar entregando ao Senhor esse momento, a tua vida e a minha vida nas mãos de Deus. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome, glorificamos a ti, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos permite estar de pé.
Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por nos renovar, por renovar a nossa alma, por nos dar a tua paz. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos compreender a tua palavra. Deus, retira as dúvidas do nosso coração e coloque em nós o desejo de aprender cada vez mais de ti. Usa-nos, Senhor. Pai, nesse momento também te peço para que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, desse mundo, seja aqui no Brasil, quanto em toda a Europa, Senhor, em toda a Ásia, em todos os países, Senhor, que estão sendo impactados através desse vírus, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia, seja na Oceania, na África. Cuida, Senhor, de todo esse mundo, de tantas e tantas nações que estão desesperadas, outras despreparadas. Que o Senhor venha, com a tua misericórdia, Senhor, intervir e dar um fim a toda essa dor, Pai. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha estar consolando também os familiares daqueles que sofreram, Senhor, óbito, que estão nos hospitais agora, Senhor, sofrendo. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, consolar os familiares e levantar, Senhor, aqueles que estão doentes e feridos, Senhor. É o nosso pedido, é o nosso clamor a Ti. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos iniciar. O povo vai chegando e depois você também vai compartilhando. Vamos iniciar mais uma lição. Na nossa escola bíblica dominical, temos tratado pelo menos há umas 2 aulas sobre a pessoa de Cristo. Colocamos como o principal tema a seguinte pergunta: quem é Jesus? E nas 2 últimas aulas nós falamos basicamente sobre a humanidade de Cristo. Cristo como homem, quais são as evidências bíblicas que revelam a humanidade de Cristo e a importância e o propósito da humanidade de Cristo. Por que Cristo tinha que ser homem? Quais foram as implicações? Era necessário isso? E tudo isso nós respondemos nas aulas anteriores. Bem-vinda, irmã Neuza. Seja bem-vindo, pastor Pimentel. Nós nos detemos a responder por que a humanidade de Cristo é tão importante. E hoje nós estaremos também voltados a responder e a mostrar as evidências bíblicas que nos revelam a divindade de Cristo. Que Cristo, ele era não apenas plenamente humano, mas plenamente divino. Cristo também era Deus. Então, eu estarei fazendo citações bíblicas, estarei lendo a minha Bíblia. Talvez agora você fique até um pouco enrolado, porque eu não sei se você está com a tua Bíblia agora. Mas eu te peço para que nas próximas aulas você já venha fazer alguma coisa, se preparar mais para que você possa estar com a tua Bíblia por perto, para que você possa usar a sua Bíblia. Dito isso, vamos entrar na nossa lição de fato. Eu acredito que você irá crescer na fé, você irá amadurecer, você irá se apaixonar mais por Jesus, porque quanto mais você o conhece, mais você o ama. Será bênção para a tua vida. Abra, por favor, a tua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1 é um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele tem uma preocupação que é a de mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Essa é a preocupação de João, mostrar a divindade de Cristo. É um livro que eu aconselho todos vocês a lerem. E até quando alguém novo na fé, ou caso algum filho, algum amigo te perguntar qual livro da Bíblia você me recomenda ler primeiro, o Evangelho de João, eu acho que seria o melhor livro para indicar. Podemos dizer que até muitas igrejas, inclusive a nossa, a primeira comunidade evangélica em Joaquim de Oliveira, ela tem esse costume de novos convertidos terem a indicação de fazer a leitura de João para o seu crescimento, principalmente no início da sua fé. É um livro essencial, tá, irmãos, para o nosso crescimento e amadurecimento. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o Verbo. O Verbo aqui é o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele é o Verbo. Ele é a palavra. O Verbo, em outras traduções, é a palavra. E Cristo, ele é a palavra. E é uma palavra que estava com Deus desde o início. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Cristo estava na criação e Cristo estava muito antes da criação. Cristo, Jesus Cristo, é Deus. Eu inicio lendo João capítulo 1 para já te colocar, para fazer você firmar na tua mente não apenas esse conceito, mas esse artigo de fé que é essencial. Cristo, ele é Deus. Por que a gente fala isso? Paulo, por que você está falando Cristo é Deus? Isso é básico. As coisas básicas precisam ser ditas e relembradas constantemente. Tá? Às vezes, muito problema da nossa fé é que a gente se detém em coisas espetaculares, em segredos ocultos da Bíblia, e às vezes a gente se perde nisso e esquece as questões básicas da fé. E uma das questões básicas da fé não é apenas a humanidade de Cristo, mas o fato de que Cristo, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho eterno de Deus, que não foi criado. Cristo, ele não é uma criatura como eu sou, como as montanhas são, como o mar, como a terra, como os animais são. Cristo não é uma criatura de Deus. Cristo é o Filho eterno de Deus. Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado eternamente. Tá? Cristo não é apenas mais uma criatura do Senhor. Ele é eterno. Ele vive eternamente. Guarde isso. Cristo, ele não está no nível de igualdade que os seres humanos. Cristo, ele é eterno, ele é superior, ele é Deus. Ele estava com o Pai desde o início, criando o mundo e sustentando todas as coisas pelo seu poder. Para vocês terem um entendimento melhor a respeito da divindade de Cristo, é necessário que vocês leiam e estudem o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, mas outro texto bíblico que eu indico a vocês é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você vai ver no capítulo 1, por exemplo, como Cristo ele é posto acima de tudo e todos. Como Cristo, ele é o soberano, o rei da terra, aquele que está acima de todo principado e potestade. Leia e faça a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ela é fundamental. Ela nos mostra que em Cristo nós vemos Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Faça essa leitura. Crie o hábito de estudar, de meditar na palavra de Deus. Paulo nunca li o livro de Colossenses. Leia, tira o dia de hoje, ou então tira essa semana para fazer a leitura. Eu falo de Colossenses porque às vezes você conhece mais a carta de Paulo aos Efésios. Quando lemos Efésios, nós temos uma clareza maior do que é a igreja, para que ela serve. E uma carta irmã de Efésios é Colossenses. E como Efésios demonstra com clareza o que é a igreja, Colossenses nos mostra também com clareza quem é Cristo. Vamos abrir Colossenses também, já que estamos falando da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Deixa eu fazer a leitura de Colossenses. Eu quero ler pelo menos 2 textos. Colossenses 1, versículo 19, que diz assim, ó: porque foi do agrado do Pai que
toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. A plenitude da divindade nós vemos em Cristo. Em Cristo Jesus nós vemos o próprio Deus. Se você quer conhecer Deus, olhe para Cristo, tá? Não há nada no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, como nós chamamos, que nós não encontramos em Cristo. Cristo, nele habita toda a plenitude, todos os atributos divinos nós encontramos em Jesus Cristo, tá? Paulo, eu queria... como os discípulos falavam para Jesus. Alguns discípulos chegavam para Jesus e falavam: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus dizia: cara, vocês estão tendo tanto tempo comigo e você ainda pergunta como é o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Às vezes as pessoas se perdem no entendimento de, cara, como que é Deus, como que Deus age, e basta a gente olhar para Cristo. Paulo, como que a gente olha para Cristo? Se detém a palavra dele, tenha uma vida de intimidade com ele, uma vida de oração, de meditação na palavra, que Cristo ele vai se revelando cada vez mais a você. É necessário a gente conhecer Cristo, tá? Conhecê-lo, ter relacionamento com ele, a ponto da gente começar a se parecer com o Senhor Jesus. Esse é o alvo de nossa vida. Colossenses capítulo 2 também, o versículo é o 19. 2:19. Não, perdão. Colossenses 2, versículo 9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo nós vemos toda a divindade. Cristo é Deus. Feita essa introdução, deixa-me agora entrar em comprovações bíblicas. O que a Bíblia, vai nos ensinando acerca do fato de Cristo ser Deus? Primeiro, nós temos o fato da encarnação. A encarnação, quando a gente fala de encarnação, nós estamos falando do ato pelo qual o Deus Filho se tornou homem, assumiu a natureza humana. Como o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, como o Filho eterno de Deus, gerado em Deus, ele se fez homem, assumiu a natureza humana. Cristo, o Filho de Deus, ele não surgiu no momento em que Maria deu à luz. Não, o Filho de Deus, ele existe eternamente desde a eternidade. Só que a encarnação se deu no momento em que Maria concebeu por obra miraculosa do Espírito Santo. Tá claro isso? A lição de hoje, eu confesso que ela exige até um pouquinho mais da nossa atenção do que as lições anteriores. Quando falamos da humanidade de Cristo, parece ser algo mais palpável e algo que já está na nossa mente, no nosso imaginário. Então é necessário a gente dar mais atenção à lição de hoje, porque não é algo tão simples, tão natural de se compreender. Por isso que dê a sua atenção e eu estarei tentando com a maior clareza possível passar essa matéria, esse ensino para vocês. Mas vocês podem colocar no comentário o que vocês estão achando. Está compreendendo? Está difícil? Paulo, fala um pouco mais devagar. Paulo, seja mais claro. Comente, por favor, porque os comentários são importantíssimos. Essa encarnação, quando você ouvir a palavra encarnação se referindo a Cristo, fique na tua mente de que o conceito, é o ato do Deus Filho se tornar homem, assumir a natureza humana. Temos na própria Bíblia vários textos que colocam Cristo como Deus. Por exemplo, você pega o Antigo Testamento, você pega o livro do profeta Isaías, e você vê que Isaías, nos seus escritos messiânicos, ele vai citar várias e várias vezes
a pessoa de Cristo e a sua obra. E fazendo uma indicação ao nascimento de Cristo, lá em Isaías 9, nós vemos que a palavra Deus é atribuída a Jesus Cristo, é atribuída ao Messias que viria, ao Filho que nasceria. Por exemplo, ele será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro e Deus forte. Tá? Esse Deus forte é atribuído ao Filho que nasceria num determinado tempo, como profetiza Isaías. Então nós vemos a palavra Deus sendo atribuída a Cristo lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento nós vemos também a palavra Deus e a palavra Senhor, Kyrios, do grego. Nós vemos a palavra Senhor sendo atribuída a Cristo várias e várias vezes. Como, por exemplo, em Romanos, tá? Capítulo 5. Vamos em Romanos. Vamos em Romanos. Perdão, vamos. Eu não vou abrir Romanos, não, que eu quero falar um pouquinho sobre as alegações da divindade de Cristo, tá? Eu acredito que quando você faz uma leitura bíblica, o que você mais encontra são as pessoas chamando Cristo de Senhor, tá? Então isso daí é algo que já está na nossa mente, fixado. O importante é a gente relembrar as alegações de Cristo a respeito de si. O próprio Jesus, inúmeras vezes, ele falava de si como Deus. Ele fazia alusões ao Antigo Testamento para mostrar que a sua identidade era divina. Por exemplo, a revelação de Deus no Antigo Testamento, ela sempre está relacionada ao eu sou. Você vai se lembrar do caso de Moisés, de quando Moisés ele encontra, vamos dizer assim, ele encontra Deus, ele tem aquela visão da sarça ardendo e ele começa um diálogo com Deus e Deus fala, olha, tira as sandálias dos seus pés porque o lugar onde você está é terra santa. Enfim, quando Deus se apresenta ou quando Moisés precisa, cara, Deus me dê uma indicação de quem é o Senhor, de quando eu chegar no Egito eu falo que eu estou no nome de quem. Deus ele vai dizer o seguinte para Moisés, olha, você vai dizer que eu sou te enviou, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Então esse eu sou é muito forte, é muito firme em todo o Antigo Testamento. É através desse eu sou, dessa identidade de Cristo, que os hebreus se movem, que os hebreus eles saem do Egito, que Moisés liberta o povo da escravidão. É o eu sou que mantém o povo de Deus vivo naquele deserto, enviando água, enviando alimento, enviando maná do céu. É o eu sou. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Cristo pegando essa identidade divina, que a gente pode conceituar como eu sou, e atribuindo a si várias e várias vezes. Quantas vezes Jesus não disse, olha, eu sou? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você percebe que muitas e muitas vezes Jesus ele atribuiu a si o eu sou. E ele não disse isso à toa. Quando João ele escreve o seu evangelho, ele escreve o evangelho, ele coloca essas citações de Cristo com uma intenção. E qual a intenção? De mostrar que Cristo, enquanto caminhava aqui pela terra, fez questão de relacionar a sua pessoa a Deus, de mostrar que Ele é Deus. Isso está claro para todo mundo? Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia. A paz do Senhor. Cristo, inúmeras vezes, ele atribui a si o eu sou, querendo mostrar para os judeus daquela época
que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus, tá? E que ele tinha uma relação íntima com o Senhor. Quando Cristo ele fala, o meu Pai, quantas vezes, principalmente no Evangelho de João, Jesus se refere ao Pai, se refere a Deus como o meu Pai, como o meu Pai. Isso é uma relação completamente íntima, tá? Obrigado, irmã Neuza. Que bom que está claro. Requer atenção essa aula, muita atenção. Jesus, ele traz para si essa identidade divina. Eu sou, tá? Eu sou o pão vivo, eu sou a água que vocês precisam beber. Jesus, ele sempre está fazendo alusão, né? Sempre aludindo ao Antigo Testamento, que era a revelação da época, que eram os escritos que os judeus tinham naquela época. Então Jesus, ele se aproveita disso para se revelar ao povo e dizer, olha só, eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus. Além disso, nós temos o próprio livro de João, como eu disse na introdução, dizendo várias e várias vezes que Jesus Cristo, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Temos também Jesus se referindo muitas vezes a si mesmo como o Filho do Homem. E essa identidade de Cristo como o Filho do Homem, que ele coloca para si mesmo várias e várias vezes, ele está nos apontando de volta para Daniel, para o livro do profeta Daniel, especificamente Daniel capítulo 7. Depois vocês façam a leitura de Daniel capítulo 7, que mostra que viria do céu um governante supremo, um governante soberano. E Cristo, ele pega Daniel 7 e ele transporta Daniel 7 e todo o entendimento do livro de Daniel para si próprio. Ele fala, o Filho do Homem sou eu, esse governante que viria e que dominaria e que seria soberano sobre tudo e todos, sou eu. Tá? Quando Cristo fala sobre a sua identidade como Filho do Homem, ele está nos transportando de volta lá para o Antigo Testamento, para Daniel 7. Olha que lindo. Olha como Jesus ele é didático. Ele ensina quem é ele naquela época através do Antigo Testamento. Ele se aproveita dos escritos, do ensino que o povo conhecia para se revelar. E hoje nós temos uma revelação muito mais clara e profunda. Porque além do Antigo Testamento, nós também temos o Novo Testamento. Nós temos os escritos apostólicos, os evangelhos. E tudo isso nos auxilia para termos uma compreensão melhor e definitiva a respeito de Cristo e da sua obra. Tá? Então nós não temos dúvidas a respeito de quem é Jesus, nós não temos problemas para saber qual é a intenção de Deus, qual foi a obra e o propósito da revelação de Jesus Cristo. Nós não temos dúvida, porque tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Se queremos conhecer Cristo, precisamos nos voltar atentos para a palavra do Senhor. Já dissemos aqui muitas e muitas coisas, tá? Não cabe fazer um curso aqui da divindade de Cristo, não cabe a gente se deter em detalhes e mais detalhes. É apenas um panorama e passar a vocês questões básicas, mas ser uma questão básica não quer dizer que não seja essencial, tá? São questões básicas porque são essenciais, tá? É por ser básica que é essencial todo esse ensino. Deixa eu falar mais uma vez sobre as características da divindade de Cristo, que a gente percebe que o Novo Testamento nos revela, tá? As características da divindade de Cristo. E você aí que me acompanha, você pode relembrar alguns fatos bíblicos, algumas passagens que marcaram a tua vida e que você lembra aí, verdade, Paulo, Cristo ele é Deus. Aqui nessa passagem fica claro isso. Por exemplo,
a onipotência de Cristo. A onipotência é um atributo divino. E Jesus, ele tinha poder sobre, por exemplo, sobre a natureza. Quantas vezes Jesus, ele acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou tempestades e ondas? Quantas vezes você se lembra de passagens bíblicas que revelam isso? Jesus, ele acalmando, tendo poder sobre a natureza. E o poder sobre a natureza é algo exclusivamente divino. Cristo, ele tinha esse poder. Ele tinha essa onipotência. Cristo também tinha a onisciência de conhecer o sentimento, o pensamento das pessoas. Quantos momentos, por exemplo, na passagem do paralítico de Cafarnaum, os fariseus, os homens que estavam ali querendo provar Jesus, eles falavam uma coisa, mas na sua mente, no seu coração, o entendimento era completamente outro. E Jesus fala, olha, por que vocês estão pensando isso? Jesus, ele conhecia o interior das pessoas. Jesus, ele conhecia a intenção, o sentimento, o caráter das pessoas, mesmo sem as pessoas abrirem as suas bocas. Jesus conhecia. Então, além da onipotência, nós encontramos também aquilo que chamamos de onisciência, todo o conhecimento. Jesus tinha isso, e os evangelhos revelam isso também. Tá claro? Vocês se lembram dessas passagens? Jesus acalmando a tempestade, Jesus acalmando o mar, Jesus acalmando o vento, Jesus conhecendo o coração das pessoas, Jesus sabendo quem seriam aqueles que iriam crer e quem não creriam nele. Jesus, por exemplo, dizendo para os homens, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os homens, e nenhum dos homens atirando a pedra. Por quê? Porque Jesus conhecia a vida e o coração das pessoas. Vocês se lembram dessas passagens? Diz assim, sim, eu lembro. Comente aí, por favor. Você que chegou e ainda não compartilhou essa live, compartilhe, marque os seus amigos, para que seja a bênção. Legal, irmã Neuza. Legal. É importante, enquanto a gente está aprendendo, a gente relembrar os fatos bíblicos que nós um dia lemos ou então ouvimos numa pregação. Se foi um caso em que a gente não leu na Bíblia, é importante que pelo menos a gente já tenha escutado isso em alguma pregação na nossa igreja, tá? Então, além da onisciência e da onipotência, nós vemos também a eternidade de Cristo. A eternidade. Cristo, ele é eterno. Apocalipse, por exemplo, quantas vezes no livro de Apocalipse, Jesus, ele se revela como eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e fim. E até mesmo, deixa eu abrir de novo aqui, no Evangelho de João, nós vemos isso, olha só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, Gisele, como é interessante que, além de onipotente, além de onisciente, Cristo, ele é eterno. Isso eu quero que vocês fixem na mente de vocês. Eu vou repetir de novo o que eu já falei. Cristo, o Filho de Deus, ele não surge ali no nascimento virginal, naquele nascimento quando Maria concebe o seu filho. O Filho de Deus não nasce ali. Ele assume a forma humana naquele nascimento, mas ele é eterno, gerado por Deus. E também não é uma criatura como a gente, tá? Ele é o próprio Deus. Tá claro? Então falei da eternidade, da onipotência, da onisciência. Deixa eu falar sobre a imortalidade. Jesus, ele tinha poder para entregar a sua vida, tá? Sabemos que os homens, eles armaram injustiças, armaram ciladas para prenderem Jesus, para o entregarem à morte, mas nós vemos Jesus, ele tendo um papel ativo, seja na sua morte quanto na sua ressurreição. É sempre Cristo que assume o papel ativo, ou seja, de se entregar, de se oferecer, e ele faz isso porque ele tem poder e domínio sobre a própria morte.
a morte não vence Jesus. A morte não tem poder contra o Filho de Deus. É óbvio que ele morre para pagar o preço, para ser o nosso Redentor, o nosso remidor. É claro que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, nos ensinando que ele é vencedor sobre a morte. Ele tem aquilo que nós chamamos de imortalidade. A morte não é capaz de detê-lo, tá? Ele está muito acima do poder da morte. Outra coisa importante que nos revela a divindade de Cristo é o fato de Cristo ser digno de culto, digno de adoração. Até mesmo quando Cristo ele andava aqui por essa terra, nós vemos homens o adorando, pessoas se prostrando a ele. Não apenas pessoas, não apenas homens, mas também até mesmo demônios se ajoelhavam e se encurvavam na presença dele. Você lembra do caso do endemoniado gadareno, lá da cidade de Gadara? Aquele homem possesso por legião de demônios, por muitos e muitos demônios, e quando Jesus ele chega naquela terra, aqueles demônios se prostram na presença de Cristo. É porque Cristo, desde aquela época, ele já era digno de culto, digno de adoração. E a dignidade relacionada à adoração é algo que está totalmente vinculado a Deus. Somente Deus pode ser adorado. E quando a Bíblia nos mostra que Cristo ele também era adorado e ainda o é, nos revela que também Cristo ele é Deus. Tá? Deixa eu falar agora sobre... Eu caminho aqui para encerrar a nossa aula. E deixa eu falar agora para vocês sobre a necessidade de Cristo ser Deus para a nossa salvação. Nós falamos na última aula sobre a importância de Cristo ser homem para a nossa salvação. Agora, qual a importância de Cristo ser Deus para a nossa salvação? Se ele fosse apenas homem, seríamos salvos? Não, não seríamos. Tá? Do mesmo fato que se Cristo fosse apenas Deus, também nós não seríamos salvos. Tá bom? Por que era importante Cristo ser Deus para sermos salvos? Primeiro, para ser capaz de arcar com a pena do nosso pecado. Nenhum homem seria capaz de sofrer a pena que Cristo sofreu. Tá? E nem de arcar, e nem de pagar o preço que Cristo pagou. Nenhum homem seria capaz. Tá? Deveria ser o próprio Deus. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens e todo mundo. Era importante Cristo ser Deus para que ele arcasse com a nossa pena. Tá? O preço e o peso do nosso pecado é muito grande, foi muito grande. E Cristo ele levou sobre si e arcou com todas as consequências, porque ele era Deus também. É importante Cristo ser Deus para a nossa salvação, para nos mostrar que essa salvação que nos alcança vem da parte do Senhor. Tá? É algo que eu já falei nas últimas aulas, quando eu citei o fato de Cristo ele nascer de uma virgem por obra do Espírito Santo. Isso tudo nos revela que a salvação vem do Senhor. Mais uma vez, a salvação não vem através dos nossos méritos, das nossas boas ações, não vem do fato de nós sermos bonzinhos ou não. A salvação vem do Senhor. É o Senhor quem nos encontra, é o Senhor quem age com a tua graça, porque se não fosse Ele, não teríamos condições nenhuma de sermos salvos. Então, a divindade de Cristo, o fato de Cristo ser Deus, nos mostra que somos salvos exclusivamente por obra de Deus, por iniciativa dele. Que isso fique claro e que vocês nunca se esqueçam disso, tá? Não é você que se salva, tá? Não é o fato de você ir a todos os cultos bonitinho, de ser dizimista, não é isso que te salva. Não é isso que te salva. Não é o fato de você ser um ofertante legal, de você ser um bom pai, de você ser uma boa mãe. Não é isso que te salva.
Quem te salva é Cristo, é a fé em Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. É isso que nos traz a salvação. É quando nós cremos nele pela fé que vem através da palavra de Deus, quando cremos nele, a salvação nos alcança, tá? Que isso fique claro, que vocês nunca venham se esquecer disso, jamais, tá? É importantíssimo. Além disso, e para concluir de fato, Cristo ele precisava ser Deus para ser também o mediador entre Deus e os homens. Se Cristo precisava ser homem para ser o nosso mediador, Cristo também precisava ser Deus para ser o nosso mediador, para ser o nosso canal, o nosso vínculo que nos leva a Deus. E Cristo sendo homem, é legal isso, que ele nos revela como devia ser a humanidade, como nós devemos ser. O fato de Cristo ser homem nos mostra como devemos ser. Tá? E o fato de Cristo ser homem também nos coloca na presença de Deus, porque na presença de Deus agora há um homem, há Cristo. Ele não abandonou a sua humanidade. Olha que interessante isso, que às vezes é algo que ninguém sabe, ou talvez ninguém sabe porque nunca foi falado, nunca foi ensinado. Cristo no céu, ele não abandonou a sua humanidade. Ele está no céu, mas ele ainda está com o corpo. Quando ele sobe à vista dos seus discípulos, ele sobe com o corpo. Mas Paulo, que corpo? Esse corpo aqui que perece? Não, é um corpo diferente. É aquilo que a gente chama de um corpo glorificado. Mas Cristo está com o corpo. Esse corpo glorificado, como você pode encontrar no final de alguns evangelhos, você vai ver que esse corpo glorificado, ele é capaz de comer, ele é capaz de sentir, ele é capaz de cortar pão. É um corpo não físico da forma como a gente conhece hoje, perecível, mas é um corpo. É um corpo onde Cristo falava, conversava, andava após a sua ressurreição. E ele está com esse corpo no céu. Isso nos mostra que Cristo ele é homem e há um homem na presença de Deus Pai agora. Isso nos dá paz e esperança, porque sabemos que quando Deus ele nos olha para nós, nas nossas provações, nas nossas tentações, e quando nós clamamos a Deus pedindo por socorro, ele olha para Cristo e Cristo está ali intercedendo por nós, mostrando, Pai, olha só, eu sei o que é isso, eu já senti isso, eu já passei por isso, eu já sofri essa perseguição, eu já sofri essa traição. Então ajuda ele, ajuda a Neuza, ajuda a Gisele, ajuda ao Flávio e tantos outros irmãos. Nós temos um mediador, Cristo homem, e Cristo ser Deus também nos dá ajuda, porque quando nós olhamos para Cristo e a revelação de Cristo que encontramos na Bíblia, nós temos noção de quem é Deus. E se Cristo ele é amoroso, ele é bondoso, ele é justo, ele é misericordioso, nós podemos nos aproximar de Deus sabendo que ele é também assim. Não precisamos ter medo na presença de Deus. Óbvio que precisamos ter temor, respeito, mas jamais medo. Porque se somos filhos de Deus, nós podemos nos achegar na presença dele, porque Cristo, ele abre um caminho para a gente. Tá? Cristo é o nosso grande mediador. Nos aproximamos de Deus através de Cristo. É Cristo quem nos dá o acesso ao Pai. Há muitas e muitas coisas que poderíamos falar através sobre a humanidade e sobre a divindade de Cristo. Mas eu acredito que a lição de hoje e as duas lições anteriores passam a vocês um panorama essencial para o entendimento correto da pessoa de Cristo. Tá? Estudem, leiam livros, mas acima de tudo, leia a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia. Às vezes você pensa assim, poxa, eu preciso de um livro para me mostrar como é Jesus. Não, cara, você tem a tua Bíblia. Óbvio que depois você pode recorrer a um livro, a um ensinamento no YouTube, por exemplo, no Google, mas leia a tua Bíblia. Leia o Evangelho de João, leia a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, leia a carta aos Hebreus, leia, tá? Tenha uma intimidade com a tua Bíblia, se apaixone pela Bíblia, tá? Tenha um vínculo, um relacionamento de amor com ela.
Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. A nossa aula se encerra por aqui, mas fique aí que eu vou passar alguns recados. O primeiro é relacionado aos dízimos e às ofertas. Nos comentários, a nossa equipe colocará a conta, a agência, o CNPJ da nossa igreja, onde você pode fazer a tua contribuição como você sempre o faz. Caso você não pertença à nossa igreja, não seja membro, mas também sinta o desejo de ofertar e colaborar com essa obra, você também fique à vontade para fazer. Vocês podem fazer isso, seja através da transferência bancária, com as informações que serão colocadas no comentário, ou presencialmente, marcando comigo ou marcando com outro pastor e obreiro um dia para que você possa ir à igreja e localmente, fisicamente, fazer a tua oferta e entregar o teu dízimo. Outro recado importante, hoje à noite, às 18 horas, 6 horas da tarde, o pastor Keison Pimentel estará pregando no nosso culto de celebração. Não perde, Deus tem usado poderosamente o pastor Keison, tem sido lindo e poderoso a forma como ele tem trazido a palavra de Deus aos nossos corações, a maneira clara e sempre objetiva como ele tem trazido a palavra de Deus. E isso é algo que às vezes a gente percebe que tem sido perdido, a clareza e a objetividade no transmitir a palavra de Deus. E é algo que nós encontramos no pastor Keison. E fica aqui o convite, não perca hoje às 18 horas a pregação da palavra de Deus, tá? Convide os seus amigos, encaminhe algo que eu vou pedir a vocês, que não seja apenas os pastores, que não seja apenas um grupo de pessoas a compartilhar aquilo que é posto no Facebook da igreja, mas que todos vocês, irmãos queridos, venham ter esse costume de assim que algo for colocado no Facebook da igreja ou no Instagram, você compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês orem pelos pastores de vocês, orem muito e muito pelos pastores de vocês, que todos nós precisamos das suas orações. E podem ter certeza que nós estaremos também e estamos orando por vocês sempre. Deixa eu mandar um beijo aqui para nossa irmã Neuza, para nossa irmã Gisele, para Lorena, para o Flávio, são os que eu consigo ver aqui agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um beijo no coração. Vamos orar agora para encerrar. Tendo alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário, mesmo após o encerramento dessa aula. Você coloque no comentário e na próxima aula eu respondo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã na tua presença. Como é bom acordar, lavar o rosto e aprender de ti, Pai. Como é bom acordar, escovar o dente e depois ouvir a tua palavra, Pai. Deus, não há prazer melhor do que te conhecer. Coloque em nosso coração esse desejo, Pai. Não deixe jamais esse fogo se apagar em nossos corações, essa chama se esfriar. Não deixe, Pai, porque não sabemos viver sem ti. Sabemos, Pai, por experiência própria, que quando nós nos afastamos da tua presença, que quando nós ficamos longe, Pai, da tua palavra, a chama que arde em nós se esfria. E nós não queremos, Senhor, passar por essa experiência de novo. Nos acalma nesse momento, nos dê a tua paz, que mesmo num momento, Senhor, de tantas dúvidas, de tantas incertezas, possamos, Pai, sentir e viver aquela paz que excede todo o entendimento que está registrada na carta aos Filipenses, que possamos viver essa paz, que mesmo a nossa mente não é capaz de compreender. Nos dê a tua paz e a tua força para enfrentar o dia de hoje e viver com alegria e com paz. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Foi bênção a aula de hoje? Comenta aí, Paulo. Foi bênção. Que Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E que toda a igreja do Senhor Jesus diga amém e amém. Jesus Cristo vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Um beijão. Tchau.